Bom, Osmir, estamos de volta para o segundo bloco. Osmir, você quer fazer uma intervenção? Dando continuidade ao que ele estava dizendo, eu gostaria de levantar mais um problema que eu acho que também é uma falha do Estado. Por exemplo, aproximadamente, eu não tenho hoje os dados reais, nós temos apenas 14 delegacias da Polícia Federal, com menos de 1.000 agentes nesses 11.600 quilômetros com os nossos problemáticos vizinhos. Bolívia, Peru, Colômbia, etc, tal. Hoje, nós estaríamos, por levantamento feito por especialistas, nós estaríamos precisando de pelo menos mais 3.000 agentes e também veículos tripulados, aqueles drones, porque não tem como fiscalizar a Amazônia tentando colocar patrulha em estrada. Não. Isso não existe. E aí eu volto a repetir, e aí eu estou sendo insistente em dizer que o Estado está, sim, falhando nesse combate ao crime. Eu gostaria de continuar nesse mesmo enfoque. A gente pode até, a partir dessa sua observação, acrescentar aí o porquê da problemática do Cruzeiro do Sul, né? Que você falou. Cruzeiro do Sul, que a gente chama Calha do Juruá, é um entreposto de droga, né? Um corredor muito grande, né? E abastece. Você acha que essa droga vem de onde? Da África? Não, ela vai para a África. Exato. Né? Então ela sai de onde? Daqui. E a gente está, estrategicamente, bem ou mal, localizado entre os maiores produtores de cocaína do mundo. Né? Que é o quê? Peru, Colômbia e Bolívia. Hoje o Peru, salvo engano, se já mudou, mas ele estava aí ranqueado, né? As primeiras colocações aí, Peru e Bolívia, como produtor de droga. E essa droga tem que escoar por algum lugar. Ou ela vai de avião, ou ela passa pelas nossas estradas, né? Eu, como conversei com vocês, eu trabalhei na Polícia Federal durante 5 anos, praticamente, e antes de ir para a magistratura. E realmente a Polícia Federal tem essa dificuldade em razão da quantidade de pessoal que tem lá. E hoje o sucesso da Polícia Federal se dá preponderantemente pela bravura, né? E pela dedicação do pessoal, do material humano que ela tem, né, que é muito qualificado. Concordo. E precisaríamos de mais pessoas assim, com certeza. Né? É um problema, guardar as fronteiras. Né? Lógico que não seria com barreira na estrada, que a gente vai conseguir também. E aí vem o quê? Que eu acredito que você deve ter um apontamento nesse sentido. Trabalho de inteligência. Sim, acima de né? tudo. Acima de tudo, um trabalho de inteligência, trabalho de investigação, isso é muito importante, porque não adianta também só fazer barreira na estrada, você vai pegar, né? Mas você tem que ter um trabalho de inteligência, isso inteligência, e hoje, inclusive dentro de uma audiência, a gente conversava sobre isso. É assunto para outro programa, né? Que é a questão da comunicação entre os sistemas de segurança. Né? E a própria integração. Comunicação, quando eu digo, é a integração das polícias. Mas isso está sendo já feito? Não está sendo feito? Então, isso é a nível de executivo, né? Assim, mas eu vejo que é feito pela boa vontade dos agentes da segurança, né? Mas que em termos... Não é institucional. Institucionalmente às vezes complicado, porque uma polícia não conversa com a outra e às vezes uma não conversa com nenhuma. Então, e às vezes até entre nós... Vejam bem. E no Brasil nós não temos nem informações unificadas. Então, exatamente. Vou te dar um exemplo. Informações unificadas entre as várias polícias. Vou te dar um exemplo da minha atividade, né? Que a gente precisa trabalhar. A gente já estava trabalhando com o CNJ essa situação. Eu estou aqui hoje trabalhando com um determinado acusado. Eu quero fazer uma pesquisa sobre os antecedentes criminais dele, né? Eu, dentro do meu sistema, eu consigo fazer uma pesquisa de antecedentes criminais pelo estado do Acre. Mas se ele for reincidente em outro estado da federação, eu tenho que procurar estado, tribunal por tribunal. Você imagina quanto tempo eu vou levar para fazer uma sentença? Para fazer. Você está entendendo? Então talvez fosse necessária essa integração, um sistema nacional de antecedentes criminais, né? Porque ele sai condenado de lá, vem para cá como primário. Claro. Isso não reflete a realidade. E não sei por que não faz essa unificação das informações. Que isso é uma coisa que
no mundo tecnológico de hoje, é coisa simples. Mas então, não é a proposta do Sérgio Moro? Então, por isso que quando você como ministro da Justiça? Quando você fala em Estado, não deve ser assim muito circunspecto ao Acre. Não, sim, falando do Estado de uma forma então, ampla. mas para que as Estado pessoas como possam ente. entender. Como ente administrativo. Exatamente. Ô, doutor Camolei, Não estou falando, quando eu falo em entendi. Estado, eu não me refiro ao Acre, não. Deixa eu ver se eu área do Estado. Nacionalmente, Nacional. mundialmente, inclusive. Isso, né? positivo. deixa eu ver se eu sintetizo aqui e se vocês concordam com o que eu vou Certo. dizer. Que a segurança pública, que envolve tudo isso, tráfico de droga, Sim. tudo assassinato, tem que se constituir numa política de Estado e não de governo, é isto? Sem dúvida. Eu diria governo nacional. Não, de Estado nacional. Eu acredito que com a visão do juiz Sérgio Moro, pela formação dele, já tem 22 anos de magistratura, e pela formação onde fez, a forma como estudou, os processos em que ele presidiu, então ele vai com uma visão bem diferente para E esse com muito ministério. prestígio, né? E Também, com prestígio. também tem que ter essa visão e prestígio, né? lógico. Mas vai, um crime e vai político com a visão. não é diferente desse crime. Não é. Ele é um segmento diferente. Lembra quando eu disse no início? Que às vezes as pessoas costumam catalogar, digamos assim, a referência é só aquele crime. Não, mas tem diversos crimes que andam de forma periférica Porque, por naquele exemplo, principal. o crime político, esses da Lava Jato, você não vê assassinatos bárbaros e tal, mas aqui já é diferente. Não vê o assassinato direto. Então, mas é isso que eu estou falando. Mas indiretamente, desculpe, doutor, Sim. dá para colocar o que eu sim. indiretamente, mata a pessoa porque falta remédio, medicamento, falta estudo. Algum falta... tempo atrás, se você chegasse na prisão e perguntasse assim para o estelionatário, você está preso aqui, você matou alguém? Deus o livre, doutor. Não, meu negócio é 171, que é o estelionato. Aí fulano, você faz tráfico de droga? Não, senhor, eu só furto o objeto das pessoas. Porque ele sentia repulsa àquele outro tipo de crime. Nesse sistema que nós temos atualmente também funciona assim, por isso que se denomina organização criminosa. Ela tem diversas fases ou etapas em diversos ramos do crime. E ela age dessa forma. E por isso que é difícil você fazer esse combate. Voltando, com a visão do Sérgio Moro, como ele tem essa visão de forma diferente, mais abrangente ou ampla, de acordo com o crime, então se pressupõe, não estou dizendo que isso seja o certo. Eu, como cidadão e como brasileiro, estou torcendo muito para que isso realmente aconteça. Para não cair naquilo que o Sim, Osmir doutor. falou no começo. Vai a outra minha pergunta. Sim. Se a gente pegar a nossa Constituição, eu não contei, eu vou dar um número aqui que eu já ouvi. Certo. Então, o número pode ser até outro. Para cada palavra dever, o cidadão brasileiro tem 17 direitos. Quando... Eu não sei se é nessa proporção. Vocês dois são constituintes, conhecem isso melhor que nós. Mas eu era daqueles que tendia para a criação dos deveres também. Osmir que era criador de direitos. Direitos. Eu fui a favor da Constituição cidadã. Dos direitos do cidadão, sim, claro. Aí vem, E os direitos de garantia são fundamentais. A minha pergunta fundamental, que me interessa saber, e eu acho que o telespectador também. É justo todos os direitos humanos que se propagam e correntes poderosíssimas para quem não cumpre com seus deveres humanos? Veja bem, vocês são constituintes, têm mais conhecimento para demonstrar sobre isso. Quando foi, eu vou talvez até ocupando um espaço diferente, né? Quando foi criada a Constituição, nós estávamos saindo de que regime? Sim. O regime autoritário. Então, o que eu diria assim, nessa implosão, que é de dentro para fora, é um movimento de dentro para fora, o que acabou acontecendo? Não, nós vamos andar o máximo possível, até onde nós ficamos represados. Por isso que tem implosão. Então nós vamos ter implosão do quê? De direito. Implosão de dever eu não quero, porque eu já venho com isso. Então eu diminuo a carga de dever e vou ampliar os meus direitos.
É natural isso? Aí exagerou-se, houve um exagero. Digamos assim que à época houve um exagero, mas se projetava isso para o futuro. E nós projetamos para o futuro. Hoje, o que você entendia que seria muito direito há algum tempo atrás, hoje não. Se tornou algo de forma mais simples. Quando você falava assim, todo mundo tem direito à moradia. O governo dava casa para alguém naquela época? Artigo 7. Então, não dava casa. Mas hoje é uma aspiração. não. Dava em termos, né? Dava Você não faz, doutor, então, mas ninguém faz uma Constituição para aquele momento. Faz para o futuro. Você faz por isso que eu disse. para a posteridade. Então, aquela época... Aí você tem que buscar o sonho aquela de época, realizar quando isso. alguém lia, fulano vai entregar uma casa para o ente administrativo vai entregar uma casa para uma família, era utópico à época. Hoje é real. O governo do estado tem a obrigação de conceder o quê? Saúde para a população. Isso não era obrigação. Hoje já é utópico. Os tribunais já decidem, impõem uma série de coisas ao ente administrativo para que ele deva custear. Entendeu? Doutor, eu sempre discuto isso com o Narciso aqui com muita veemência. Eu até concordo as críticas que o Narciso... Mas você não ganhou nenhuma vez para mim, tá? Registra isso. Você mas não ganhou empatou. Nenhuma... Mas não é disputa. Não empata. Não se trata de disputa, se trata de ponto de vista. O que eu vejo é o seguinte, eu concordo com o Narciso quando ele faz críticas à Constituição com relação à questão econômica, porque era um momento também diferenciado. Sim. Muito bem. Mas quanto aos direitos e garantias fundamentais, eu não retiraria uma vírgula sequer da Constituição. Eu a considero perfeita. Perfeita. Pois não, doutor? Eu concordo. Eu concordo perfeitamente. Mas o Narciso falou que não tem dever. O Narciso falou que não tem dever, né? Agora, Tá só aqui, ó. aproveitando que o Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. A palavra deveres aparece. Leia os 70 incisos daí, aí só tem direito, e não registra nenhum dever. Por isso que você não ganha discussão com ele. Não, aí é apelação, eu diria. Apelação. Apelou. Ele está usando o direito de apelar. Agora fique bem claro. Eu não estou aqui pregando desobediência à Constituição, pelo amor de Deus. Longe disso. É uma crítica. O próprio doutor Ulisses Guimarães disse, criticá-la sim, não dizer que, aí no final de respeitá-la nunca. Nunca, positivo. Tá certo? Por isso que é importante. Eu queria só fazer uma parte aqui, aproveitando aquela pergunta da Austeri sobre a questão dos crimes políticos, né? Sim, porque Só dizer que melhorar, eu acredito assim, que você estava falando não de crimes políticos, mas por crimes exemplo, cometidos a por facção políticos. criminosa, a violência, o medo é produto da violência. Sim. Aí tem uma organização criminosa política, Lava Jato. Sim. As pessoas não têm medo. Mas no dia a dia de outras realidades, o medo é grande. Isso causa um impacto. É isso que eu estou... Talvez, veja bem, a questão da organização, né, da complexidade dessa estrutura criminosa, talvez não crie medo na população. Né? Crie aí uma revolta, né, por conta indignação, resposta nas urnas. Mas veja o que aconteceu. Aqui eu vou trazer um exemplo. Eu peguei esse material, inclusive, hoje de manhã, estava fazendo audiência, né, e conversei com o Dr. Bernardo, que trabalha o promotor do Grupo de Apoio Crime Organizado, né? Sim. E ele me... Já esteve aqui com a gente. Foi. Ele até me falou que tinha vindo aqui com vocês. E aí ele me deu um material aqui. E você falando sobre essa situação, acho importante destacar que o Grupo Nacional, o GAECO, né, que é do Ministério Público, que é um grupo especial de combate ao crime organizado, inclusive eu defendo isso, muito o Camolete importante também, a especialização de uma vara, né, dentro da nossa realidade. Vou falar sobre isso. Você vai falar? Decisão do Pleno. Pronto. Hoje lá. Então vamos, vem novidade aí. Sim, Maravilha. novidade de hoje, então, quentíssima. Sobre a especialização de uma vara, para a gente trate o crime organizado dentro da sua complexidade. O grupo de atuação do Ministério Público nasceu a partir de um crime organizado que fazia, o que eu digo aqui, adulteração de gasolina. Era um grupo de empresários, dono de posto de gasolina, que tinha um promotor investigando e eles mataram um promotor de justiça. E aí, a partir daí, que surgiu o grupo, né, especializado do Ministério Público para investigar
a questão das organizações criminosas, né, da Lei 12.850. Então,